Fala galera, vamos ou não, professor João Batista. Hoje nós vamos aprender mais uma dica top sobre técnicas para passar em concursos públicos. Muito bom, galera, já sabe, dê o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube, já sabem. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, o quê? Lives bombásticas aqui em nosso canal, legal? Galerinha, nós temos uma aula muito bacana hoje. Eu estava analisando esta questão e pensei comigo, né? Pensei com meus botões, aquele ditado que as pessoas normalmente falam, né? Engraçado, como as bancas, elas são maldosas, né? Elas utilizam algumas palavrinhas, algumas expressões que caem em provas de concursos públicos e se o alunado não estiver preparado, com certeza ele acaba errando, não é verdade? Mesmo dominando o assunto. Olha que bacana. Só que antes, né, eu gostaria de dar uma aula para vocês meio rápida aqui, tá bom? Algumas dicas sobre esses dois tipos de texto aqui, que é o texto expositivo e o texto argumentativo. Depois nós vamos analisar a questão. Bom, o texto expositivo, ele é um texto informativo, sem defesa de tese, né? E ele é um texto de cunho denotativo. Agora, o texto argumentativo, ele é um texto denotativo com defesa de tese. Filhão, a única diferença é exatamente esta: o fato de você defender uma tese e o fato de você não defender uma tese. E aí vem aquela pergunta, né? Mas, professor, o que é defender uma tese? Muito bem, é muito fácil. Filhão, dá uma olhadinha aqui, ó. A avaliação é um processo de ensino e está ligada às práticas do trabalho docente. Observe esta informação. Esta frase, ela é uma frase que está escrita de forma denotativa. Estou arrepiando. O que seria denotativo? É um texto sem erros de português, né? É um texto escrito no padrão culto da língua, só isso. Conotativo é um texto mais poético, em que o alunado, né, ele tem mais liberdade para se expressar. Beleza. Só que os dois textos, tanto o expositivo como o argumentativo, eles são de cunho denotativo. Legal. Agora, observe aqui, ó. Texto denotativo, ele é com defesa de tese. O processo avaliativo deve ser contínuo durante todo o processo de aprendizagem. Tá, professor, mas onde está a defesa de tese no texto argumentativo e onde não está a defesa de tese no texto expositivo? É porque quando você fala sobre texto expositivo, é um texto mais informativo. Você não dá a sua opinião sobre absolutamente nada. Observe, a avaliação é um processo. Eu estou definindo, não é verdade? De ensino e está ligado às práticas do trabalho docente, não é verdade? Então aqui eu não dei a minha opinião, eu só fiz uma afirmativa sobre o que é a avaliação dentro de um processo de ensino. Agora observe que o processo avaliativo deve ser contínuo. Aqui eu estou dizendo, ele deve. Eu estou dando a minha opinião, né? E durante todo o processo de aprendizagem. Então, só de você saber este detalhe, você já consegue matar muitas questões. Filhão, agora preste muita atenção. Este assunto, ele tem despencado em provas de concursos públicos. Olha só, filhão, só de você saber a diferença de um texto expositivo por um texto argumentativo, você já consegue matar muitas questões, você vai acertar a questão que nós vamos analisar agora e vai que isso cai em sua prova, né, filhão? Então vamos lá, já que você entendeu a diferença de um texto expositivo por um texto argumentativo, vamos analisar uma questão da FUNEC. Exatamente.
Olha, não é que a FUNEC ela seja uma banca que ela tem buscado muito esse tipo de questão. As bancas como um todo, tá? Elas têm optado muito por cobrar um texto argumentativo, texto dissertativo, expositivo e por aí vai. Bacaninha. Então, aqui a questão da FUNEC começa assim, ó, leia o texto a seguir. Bacana. Aí no primeiro parágrafo está assim, ó, parágrafo inicial, no qual se apresenta a proposição, tese e convicção, deve ser apresentado de modo afirmativo, assertivo, claro e bem definido, sem referir ainda quaisquer razões ou provas. No segundo parágrafo está desenvolvimento, análise e explicitação da tese apresentada, apresentação dos argumentos e contra-argumentos que provam a verdade da tese, vírgula, fatos, exemplos, testemunhos, dados estatísticos, estudos, ponto. Número 3, que é o terceiro parágrafo. Conclusão, parágrafo final, concluindo como uma síntese da demonstração feita no desenvolvimento. Ah, fala sério. Filhão, eu não precisaria ter lido tudo isso para acertar uma questão, filhão, porque eu já sei que quando as bancas vão cobrar alguma coisa sobre redação, os meus parágrafos, a minha redação, ela tem que ser feita em 3 ou 4 parágrafos, não é verdade? E esse negócio de ficar ensinando introdução, desenvolvimento e conclusão, isso não rola. Muitas pessoas aprendem isso em nível nacional. Primeiro parágrafo, eu vou apresentar, eu vou colocar a apresentação. Segundo, desenvolvimento, terceiro, conclusão. Belezinha. Mas na hora de a pessoa fazer a redação, as palavras não vêm. Mas o assunto não é sobre redação. Na grande maioria das vezes, o que as pessoas fazem, filhão? Estudam conteúdos programáticos, se preparam muitas vezes para desenvolver textos dissertativos, textos argumentativos. O candidato é assim, ele se prepara, ele quer fazer uma redação, uma boa redação, aí começa a estudar e por aí vai, e depois cai uma questão de concurso de múltipla escolha relacionada à redação e o aluno quebra a cara. Quebra a cara por quê? Simplesmente pelo fato de ele não saber a diferença de um texto expositivo por um texto argumentativo. O texto expositivo, ele apenas informa alguma coisa, enquanto o texto argumentativo, ele defende uma tese. Top, top, filhão. Agora, observe, parágrafo inicial no qual se apresenta a tese. Filhão, aqui tem a palavra tese, guarda isso. Olha o segundo, a nota da tese, filhão, explicação da tese. Se é tese, você já sabe o que realmente, que tipo de texto vai ser isso aqui, né? Então, vamos analisar as alternativas. Vamos lá, filhão. A estrutura textual e progressão temática apresentada diz respeito ao texto, 2 pontos, letra A, expositivo, letra B, descritivo, letra C, narrativo ou letra D, argumentativa. Ah, agora tá fácil. Agora tá fácil. Claro que está fácil. Eu te expliquei, eu te dei os detalhes. Eu tenho falado que isso tem despencado em provas de concursos públicos, não é verdade? Então, é muito importante você estar atento a esses detalhes. Quando você for prestar algum concurso que tenha redação, não estude a redação apenas para dissertar. Estude também porque a banca ou as bancas, elas poderão cobrar questões de concursos públicos ligados à redação, ligados à interpretação de texto normalmente. E esta questão é uma questão da FUNEC. A correta é VAPA, letra D de dado argumentativo. Gostou da aula, filhão? Aproveite, dê o like. Olha, um recado interessante. Se você ainda quiser conhecer mais sobre a Banca FUNEC, nós temos um link na descrição. Top, top. Muito obrigado, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau.